pessoal, beleza? No Papo é Leitura de hoje eu converso com o escritor Henrique Pimenta, autor de vários livros, entre eles este aqui, que é um de poemas e que se chama Sonetos de Amor, mas que se você for para a parte de trás, ó, 99, né, sonetos, sacanas e uma canção de amor, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. E também Ele Adora a Desgraça Azul, que é um livro de contos que a gente vai estar abordando também no Papo é Leitura de hoje. Esse livro em especial, através dele o Henrique ganhou o prêmio Guavira de Literatura, idealizado pela Fundação de Cultura aqui de Mato Grosso do Sul. Queria que você falasse um pouco sobre esse livro, né, em especial, o de contos, né? Ele Adora a Desgraça Azul. Por que esse título, né? Quantos contos há nele e qual que é o universo que você retrata nesses contos? Eu sei que tem muito de Campo Grande, né? Isso. Bom, esse livro aqui, ele começou a partir de na realidade, de um trauma, né? Eu participei de um concurso de literatura, um concurso de contos, e eu não fui muito bem classificado nesse concurso. Aí eu pensei, poxa, eu escrevo desde os 15 anos de idade, escrevo poesia, escrevo outros gêneros. Aí eu imaginei, não me achando, mas eu digo, nossa, não consegui absolutamente nada no concurso. Eu digo, eu acho que eu devo escrever mais. Então eu peguei exatamente o conto que eu tinha colocado lá para o concurso. O conto se chama Coxim, então aqui se passando em Mato Grosso do Sul. E comecei a reescrevê-lo. Então reescrevi. Enquanto eu estava reescrevendo esse material, me surgiram outras ideias e eu fui escrevendo outros contos também. Primeiro, não fui muito bem nesse concurso. E um trauma também, porque eu não tinha muita intimidade com narrativa breve. E o que aconteceu? Eu digo, agora chegou num ponto legal. O quê? O conto ficou bom. E também como consequência de escrever outros contos, eu digo, nossa, mas eu tenho dezenas de contos. O que eu vou fazer com esse material? Eu levei para alguns amigos e eles sugeriram, poxa, Pimenta, esse material tá bom, por que você não publica isso? Eu tive a coragem de publicar, né? Então eu juntei tudo, acabei publicando e esse foi o nascimento de Ele Adora a Desgraça Azul. Aí você questiona também acerca do título, né? É um questionamento que volta e meia o pessoal repete. Então eu publiquei esse material em 2016. Bom, eu tenho um filho pequeno, ele vai completar 6 anos de idade, então à época ele tinha menos idade ainda, e ele tinha uma fixação pela cor azul. Então, bom, achava interessante, mas eu também ficava preocupado. Ué, será que isso pode ser algum tipo, sei lá, uma doença, alguma doença oftalmológica, algo do tipo? Porque tudo que ele via, alguma coisa vermelha, é azul, alguma coisa verde, é azul. Aí chegou um determinado momento, numa conversa casual, a minha mulher falou, nossa, mas ele adora a cor azul, ele adora a palavra azul. E aquilo fixou em mim. Eu falei, ué, opa, isso é interessante. Eu já estava com o material todo pronto. Então eu digo, faltava um título para o meu material, né? Eu digo, mas qual o título que eu vou utilizar? Aí aquilo ficou reverberando. Ele adora a palavra azul. Ele adora a palavra azul. Só que dentro do contexto não cabia palavra. Aí eu pensei, bom, como existe um ar meio melancólico, algumas tragédias, violência, eu digo, para manter um padrão do ritmo, eu falei, ele adora a desgraça azul. E assim ficou, assim permaneceu. Muito interessante. E você é vidrado, viciado, digamos assim, na sétima arte, né, no cinema. E você transpassa muito dessa linguagem do cinema, até da questão estética, assim, né, para os seus contos, né, poemas. De que forma que isso é vigente assim no seu trabalho, a sétima arte?
De fato, é de forma diletante, né? Eu não posso me considerar assim exatamente um cinéfilo. Eu adoro cinema, mas eu observo a parte estética, a estruturação. Por vezes eu gosto muito mais do roteiro, dos diálogos, do que exatamente das imagens. Então depende do filme. Não sei por que Cargas d'Água, né? Até eu fiz um mestrado na poética de Manuel de Barros, na Universidade Federal daqui, o UFMS, e exatamente o que me interessava muito na poética manuelina era o trabalho com as imagens que ele fazia nos poemas. Então, de certa forma, eu fui fazendo uma ligação, uma junção, e eu me descobri, eu digo, o que eu faço em literatura, em parte, na minha poesia, é isso. É uma busca por uma série de imagens e formar um conjunto de imagens que seja interessante em termos de literatura. Quando eu passei a lidar com contos, eu fiz algo parecido. O meu conto tem muito de poesia, né? A linguagem poética, ela aparece nos meus contos. E eu percebi também, eu tive consciência de que a gramática do cinema, né? A estética do cinema também aparecia nos meus contos. Então, constitui uma determinada história baseada na imagem, na estrutura, como se fosse um reflexo inconsciente, uma história que vai sendo constituída por partes, talvez ao modo de um quebra-cabeça, mas um quebra-cabeça de imagens. Mais ou menos essa é a ideia. Eu falei que eu sou um amador, eu sou um diletante. É isso que eu consigo explicar acerca de cinema e a minha literatura. Você aborda muito o cenário de Campo Grande, alguns contos, né? Sim. E de algumas cidades aqui do interior do estado também, né? Certo. De que forma que a pessoa que está lendo, né, pela primeira vez, ela vai conseguir, de repente, pessoa que mora aqui, saber onde é que fica tal lugar? Você trata disso assim de uma maneira direta? Como que é? É interessante sua pergunta, porque na realidade, eu falar de Campo Grande é uma desculpa para eu falar de ser humano. Para eu falar das minhas intimidades, eu tenho em qual espaço isso vai acontecer. Quando eu digo as minhas intimidades, são as intimidades de um ser humano e como tal, são as intimidades no sentido de as histórias de qualquer ser humano. Então, eu falando, como literariamente existem algumas teorias, eu falando do meu quintal, o meu quintal ele serve para qualquer local do mundo. Então, eu adoro Azarã está aqui, como é perceptível, está aqui ao lado. Eu moro ao lado da Avenida Azarã. Existe uma Avenida Azarã em vários locais do mundo, né? Então, eu sou uma pessoa que tem insônia, então por vezes eu acordo de madrugada ou estou já acordado de madrugada, eu faço algumas observações e parece, então a Avenida Azarã de madrugada é um deserto. Não, ela é plena de pesadelos, de sonhos e eventualmente sai alguém correndo, eventualmente existe a possibilidade de um assalto de madrugada, como já aconteceu pelo menos 2 vezes por aqui. Então eu vou juntando histórias, eu havia falado ao modo de um quebra-cabeça, e isso vai transparecer em Campo Grande. Como eu estou em Campo Grande desde o final de 1995, então essa é uma cidade que eu conheço bem. Se você falar alguns bairros, não conheço. Mas eu tenho um sentimento ambíguo, né? E nesses pontos, você nomina alguns lugares ou não? Sim. Então, Azarã é uma personagem minha, uma das personagens prediletas. É aquilo de você ter uma intimidade com o ambiente e você colocar personagens nesse ambiente, né? Então, Campo Grande, especificamente então nesse livro de contos, e algumas cidades do interior de Mato Grosso do Sul. É uma questão de amor e ódio, principalmente amor. Por eu gostar muito dessa terra, eu queria colocar ela no mundo da literatura.
Por meio dessa sua obra, né, de contos, Sim. você recebeu o Prêmio Guavira em 2017, né? Isso. Queria que você comentasse um pouco sobre esse momento, né? Como que foi esse processo? Ótimo. Bom, foi um momento, obviamente, de grande felicidade. Sinceramente, toda vez que eu participo de algum tipo de concurso, e não participo muito de concurso, a gente tem aquela vaidade boba, mas um dos motivos que o escritor escreve é pela vaidade, não tem como fugir a isso, né? Então, eu ficava fantasiando, será e tal, porque o Prêmio Guavira é o prêmio mais importante, é o prêmio literário mais importante de Mato Grosso do Sul. Eu ficava com o desejo, né, e fantasiando, até que chegou o resultado, primeiro colocado. Então é dividido em alguns gêneros, então no gênero específico do meu livro, de contos, né? Então eu tirei a primeira colocação. Foi ótimo por diversos motivos, pela vaidade, e também existe, né, uma premiação em dinheiro, e consequência disso, eu faço questão de ser um escritor livre, fazer aquilo que eu quero, então eu pago por tudo o que eu faço, né? As minhas edições são edições independentes. Quando eu recebi o Prêmio Guavira, o que significou para mim? Foi o pagamento das edições anteriores. Então eu digo, nossa, eu fui livre, eu fazia aquilo que eu queria, e ao receber o Prêmio Guavira, é como se tivesse pago tudo aquilo que eu gastei de forma independente. Então isso foi muito bom. Além da divulgação, obviamente, do meu nome para todo o estado. E sobre esse livro Sonetos de Amor, que é de poesias, né? Como que foi o processo para você estar escrevendo ele? Quanto tempo que você levou, né, para estar escrevendo? E o que você procurou abordar nessas poesias do Sonetos de Amor? Ok. Que na verdade tem um segundo nome, né? Se eu pudesse falar para o João Humberto, eu falaria, por favor, esse livro não. Porque ele tem uma certa carga, né? Na realidade, ele se chama 99 sonetos sacanas e uma canção de amor. É uma série de uma centena de sonetos entre eróticos e escatológicos. Então é uma temática assim que nem todo mundo gosta de abordar, nem o autor e nem aquele que lê. Eu falo brincando, demorou para eu fazer, e de forma parecida com o livro de contos, partiu de um trauma. Eu sempre escrevi poesia, desde os 15 anos eu escrevo, então, poemas, o texto poético. E eu tinha uma fixação pelo soneto, mas eu não conseguia fazer um soneto perfeito. Eu queria seguir um modelo clássico. Então chegou uma determinada época da minha vida, eu digo, nossa, eu escrevo poesia desde os 15 anos de idade, eu não vou conseguir fazer um soneto? Será que não? Então passei a escrever, a exercitar, fazer. E depois eu entrei nessa área do erotismo e fazer sonetos eróticos, e a coisa deu certo. E assim, para as pessoas que estão nos assistindo, né, que de repente quiserem adquirir, né, Ele Adora a Desgraça Azul, então Sonetos de Amor, como que elas podem estar fazendo? Esses livros estão disponíveis, a edição dos sonetos sacanas já está esgotada, mas eventualmente você pode encontrar, talvez na livraria Maciel, né? É o sebo do Maciel ali, são livros novos, livros usados, assim como o Ele Adora a Desgraça Azul. Uma coisa bem legal também, uma produção que você tem, é o seu blog, né? Que é o Bar do Bardo. Isso, Bar do Bardo. Queria que você falasse um pouco. Eu andei pesquisando, né, lendo alguns textos, você fala muito da cultura pop, de música. Sim. E o que chama muita atenção, assim, principalmente da juventude, né? Certo. Queria que você falasse de onde que vem as inspirações, se realmente você retrata o seu cotidiano. Então, e por que Bar do Bardo, né? Isso. Bar do Bardo, porque eu achei um nome assim interessante, então quis fazer mais ou menos um trocadilho, eu acho que deu certo, né? Bom, então, por partes. Na realidade, o meu processo de publicação do meu material
Eu falei, escrevo desde os 15 anos. Eu comecei a publicar a partir dos blogs, né? Então, essa ideia do blogueiro e tal, eu digo, nossa, eu escrevo tanto, e nada é publicado, né? As pessoas não sabem nem que eu existo. Eu digo, pô, se eu sou escritor, eu tenho que aparecer. E a forma de aparecer facilitada, que não gastava nem um centavo, então aparecer, eu criei um blog, né? Falei, Bar do Bardo, de forma extremamente tímida, e comecei a publicar um material, literatura, mas a minha literatura teve sempre uma linguagem contemporânea. Daí entrar a questão do diálogo com a música contemporânea, entrar o diálogo com o cinema contemporâneo. Então, como é que você consegue fazer soneto e as pessoas lerem? Eu faço um soneto numa releitura de um soneto clássico, mas com uma temática contemporânea, que não para agradar, mas se for agradar alguém, tem que agradar primeiro a mim mesmo, né? Então, fazendo esse joguete, eu quero falar de coisas de hoje em dia, mas utilizar essa forma clássica. Eu acho que eu consegui, né? Então, a ideia do bardo começou muito assim. E o Henrique, e assim, o que é necessário, na sua opinião, para as pessoas terem o hábito da leitura, se interessarem mais por leitura, né, pela literatura, e também, aqui no nosso caso, valorizar mais os escritores aqui, né, da nossa terra? Pergunta mais difícil da entrevista, então. Vamos lá. Tenho 10 segundos. Bom, eu sou professor, né? Também tem essa questão. Eu sou professor de literatura do ensino médio, basicamente, mas eu também estou voltado atualmente para um programa de pós-graduação em escrita criativa. Então, sempre estive envolvido em leitura, literatura. Se você me perguntar o que fazer para uma criança ler, o pai, a mãe dessa criança lerem, por meio do exemplo. Isso no ambiente escolar. No mínimo, você tem os professores que levem um livro debaixo do braço. Estou lendo esse livro aqui. Porque, por incrível que pareça, muitos alunos eles se espelham nos seus professores. Parece que não, com certeza, mas sim. Então, eventualmente, independente da disciplina, não estou falando que precisa ser de português, de literatura, pode ser um professor de física, de química, etc. Um professor de educação física, ele leva um livrinho, nossa, eu estou lendo esse livro aqui, esse livro é ótimo, estou gostando bastante. O aluno, a antena, que bacana, ele se espelha naquele professor, eu também vou ler. Professor, esse livro é bacana por quê? Eu acho que parte por aí. Assim como a criança dentro de casa, se ele vê o seu pai, a sua mãe lendo, ele vai dizer, o que tem ali? Dessa vez não é celular? Isso aí não é celular. O que é isso? Isso é um livro. Essa foi a entrevista com o Henrique Pimenta, escritor, né? Entre várias funções, né? De escritor também. E se você ficou curioso para estar adquirindo alguma obra dele ou conhecendo mais sobre o trabalho dele, aqui embaixo está o endereço do blog e também do Instagram e também o endereço da estante virtual, onde você pode estar adquirindo esse livro de contos. É isso, as suas considerações finais, Henrique, muito obrigado. Eu acho extremamente corajosa essa iniciativa da TV Assembleia. Então, essa parte da comunicação, de privilegiar a literatura. Corajosa por quê? Porque pouco se fala de literatura, não se dá muito valor à literatura. Eu falei que eu sou professor, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos, literatura não serve para nada. E os alunos ficam com os olhos vidrados. Hã? Eu digo, não serve para nada. Só vai servir caso você dê alguma serventia para a literatura na sua vida. Então, a partir disso, pode ter certeza, pessoas que têm
emoções refinadas, pessoas que têm inteligência gostam de literatura. Então eu agradeço aí a TV Assembleia, ao João Humberto por ter essa coragem de falar sobre literatura. São poucos que têm essa coragem. É isso aí. Obrigado, Henrique. Viu, Henrique? E os outros estão por aí? Os outros... Livros? Ó, você exagerou. A mão esquerda começou a formigar. O sangue estava de um jeito, um fluxo, uma falta. A visão meio que se acinzentava. Os miolos titubearam, tonteou, tentou segurar. Meteu a testa na louça do vaso sanitário, não desmaiou. Ia perdendo a consciência dos movimentos, viu o sangue cinza que escorria. Suspeitou que devia haver um talho na cabeça, não sentia dor. Passou a se preocupar, era pontual com a reunião, com as prioridades, com o Lucílio e com os advogados. Não poderia morrer ali. Pediu por um pouco mais de tempo.